A pessoa que a princípio pode ser que demonstre, né, não ser tão carinhoso, carinhosa, né, romântico, romântica, mas vocês vão perceber que essa pessoa é sim. Olá, Librinhas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, espiritualidade, por gentileza, energia predominante para os próximos 7 dias. Libra, duas energias. Espere mudanças poderosas, eclipse da lua nova, uau! Espere mudanças poderosas, Libra. O que mais? Prosperidade à frente, lua nova em Touro. Podem estar lidando com alguém no signo de Touro ou ter forte no mapa. Prosperidade, como a gente está falando, a tiragem vai ser exclusiva de amor. Prosperidade a gente pode estar, pode estar se referindo à abundância, né? Abundância no amor, entende? Felicidade, realização, tá? No que se refere ao amor, tá bom? Espere mudanças poderosas. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que mais aqui. Com o oráculo Espírito dos Animais. Do que estamos falando? Leitura de amor para o signo de Libra. Próximos 7 dias. Do que estamos falando? Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Gratidão. Vamos lá. Seja o que for aqui que vocês estejam se livrando ou tenham se livrado, aqui realmente não foi perda, foi livramento, tá? Aqui vocês se livraram mesmo, tá? Então, a gente pode estar falando de uma pessoa, pode estar falando de mais de uma pessoa, tá? De uma situação aí que não estava agregando em nada mais na vida de vocês, tá? Então, seja o que for aí, vocês adaptem, tá? Então, se vocês não estão passando por uma situação assim, né, de ter que se livrar de algo e tudo mais, então essa tiragem não é para vocês, tá, gente? Lembrando que as leituras são coletivas, nem sempre vai ressoar toda semana com vocês, certo? Mas aqui é para alguém que precisou se afastar ou terminar, né, um relacionamento aí com alguém, mas é como se tivesse aquela pontinha sabe, de dúvida, de questionamento, sabe? Será que eu fiz a coisa certa mesmo? Né? Será que eu tomei a decisão certa? É como se a espiritualidade estivesse confirmando, sim, você tomou a decisão certa, tá? Não foi perda, foi livramento. Foi muito bom que você ouviu sua intuição. É isso que a espiritualidade está dizendo. Foi muito bom você ter ouvido a sua intuição. Aqui são librianos que ouviram a intuição para tomar essa atitude aqui. Tá? Eu vejo vocês considerando muito todas as experiências que vocês tiveram até hoje, sabe? Fazendo uma grande reflexão aqui. Entende? Porque a carta da tartaruga, ela traz energia de sabedoria. Então é vocês considerando tudo isso daqui, né? Será que as coisas não estão se repetindo demais na minha vida, né? O que será que eu tenho que mudar? Se tudo sempre é a mesma coisa, é porque tem alguma coisa que eu tenho que mudar, né? Então é vocês ouvindo a intuição aqui, tendo a consciência daquilo que não estava agregando mais à vida de vocês. E vocês se livram disso,
Só que vocês ficam, para muitos aqui, vocês ficaram meio que, ou vão ficar, né, meio na dúvida, será que eu fiz a coisa certa? E a espiritualidade confirma que sim, você fez a coisa certa. Tá? Aqui tem uma energia de alguém querendo falar algo, sabe? Tem alguém rondando uma situação aqui. Saiu uma energia mais ou menos assim, acho que na última tiragem. Acho que foi o tubarão também. Tá? Rondando uma situação, rondando uma pessoa, querendo falar algo aqui. A gente pode estar falando desse livramento aqui, pode ser também. Tá? De repente vocês estavam rondando essa pessoa, querendo falar algo aqui. Tá? É como se vocês não estivessem aguentando uma situação mais, tá? Um relacionamento, um casamento, sei lá. Tá? Ou não estava aguentando mais pessoas se metendo na minha vida, enfim. Vocês rondando uma situação aqui, vocês querendo falar algo, tá? E não falavam. Tá? Vocês quase que explodindo aqui, né? Aí até que vocês tomam uma atitude aqui. E vocês colocam um fim. Tá? E aí vem a grande transformação, né? Na vida de vocês. Tá? Para outros casos, pode ser vocês rondando uma pessoa, vocês querendo se revelar para alguém, vocês querendo se declarar para alguém, por exemplo, né? Sabe? Vocês não aguentando mais, querendo falar, querendo se revelar, querendo falar dos sentimentos para alguém e não fala, tá? Mas eu vejo que alguém aqui vai superar isso aqui. Isso vai trazer transformações aqui, ó. Eu vejo uma evolução em algum relacionamento aqui, tá? Essa energia do pavão pode falar de vocês, que vocês têm a capacidade de se adaptar muito fácil a uma nova situação. Ou aqui a gente pode estar falando de vocês conhecendo uma pessoa muito bonita, tá? Uma pessoa que chama muita atenção aqui. E eu vejo vocês indo com muita... Tem uma energia yang aqui, energia yang, energia de ação, né? Vocês indo muito rápido na direção dessa pessoa, tá? Ó, o ovo cósmico, né? Ele traz uma mensagem como que eu vou explicar isso aqui? Assim, é como se vocês ficassem pensando, por que né? E foi o que eu falei aqui, né? Por que os meus relacionamentos não dão certo, não estavam dando certo até hoje? Porque tinha alguma coisa que você tinha que mudar. Seja no seu comportamento, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Por isso que eu vejo que vocês estavam bem, ou vão estar, né, muito reflexivos. Reavaliando tudo na vida de vocês. E é como se vocês encontrassem a resposta, né, ouvindo a intuição de vocês. Por isso que vocês se livram daquilo que não estava mais agregando, tá? A partir disso, tudo começa a fluir. É isso que essa carta está dizendo. A partir do momento que você descobre o que estava travando a sua vida, no caso sentimental, tudo começa a fluir. Então, se as coisas estavam travando, as coisas não estavam dando certo, não era por acaso. Era proposital, era... Entende? Era a espiritualidade travando mesmo. Até você aprender. Aqui eu estou me conectando com librianos que vão aprender. Vão enxergar onde que é que eu estava errando. Comportamentos, atitudes, imaturidade, falta de atitude, falta de ação, enfim, tá? Tem alguma coisa que estava travando aqui. Né? Vamos entender melhor com o tarô?
Mas eu vejo vocês se livrando de uma situação que estava trazendo um grande estresse aí para vocês, né? O que mais? Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. O que mais para Libra? Cinco de espadas. O carro. Rei de ouros. Rainha de paus. O mago. O que mais? Imperatriz. A força. Eita. Estrela. Rainha de copas. Beijo. Paus. 8 de ouros. Libra. Vou colocar como sendo lá de lá em relação a vocês, tá? Só para facilitar a leitura. Vocês, se for o contrário, vocês adaptem, tá? Então, se for lá de lá em relação a vocês, eu tô vendo aqui essa pessoa vibrando na energia do Rei de Ouros, tá? Energia de uma pessoa muito trabalhadora, muito próspera, pode ser energia de pessoas autônomas, empresários, empresárias, investidores, pessoas que valorizam muito o trabalho, tá? Pessoas muito pé no chão, uma pessoa que tem uma certa maturidade aqui, tá? Só que eu tô vendo que essa pessoa eu tô vendo uma energia de egoísmo aqui. Eu tô vendo uma energia de egoísmo, uma energia de triângulo. Tá? Que energia estranha. Eu vejo que essa pessoa quer vir na direção de vocês. Por que agir de forma egoísta? Libra, olha só. É alguém que vai trocar mensagens com vocês, tá? Eu vejo troca de mensagens aqui. Eu vejo alguém vibrando na energia do mago. Então, a energia do mago é a energia de uma pessoa que ela é boa de lábia, tá? É uma pessoa que ela vai mandar mensagens para vocês, é uma pessoa que vai querer vir na direção de vocês, enxerga vocês como uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito atraente, magnética, comunicativa, independente, dona de si, tá? Lembrando que não estamos falando aqui de gênero, mas de energia, tá? Pode ser homem, pode ser mulher, ok? Eu vejo essa pessoa querendo vir na direção de vocês. Essa pessoa vai vir na direção de vocês.
tá? Porque essa pessoa enxerga vocês vibrando na energia da Imperatriz. O que é a energia da Imperatriz, para quem não sabe? Quem vibra na energia da Imperatriz é como se vocês fossem a pessoa ideal para este ser. É como se essa pessoa virasse para vocês e pensasse assim, é tudo que eu pedi a Deus. Sabe? Tudo que eu pedi a Deus. Eu não achava que existisse no mundo uma pessoa assim. Eis que você aparece na frente deste ser de luz aqui. Tá? Por isso que eu vejo essa pessoa determinada a vir na direção de vocês, vibrando na energia do mago, certo daquilo que quer, tá? E vindo na direção de vocês. Essa pessoa tem ciúmes de vocês. Para muitos aqui, essa pessoa já conhece vocês, tá? Pode ser um amigo, uma amiga, né? Essa pessoa tem ciúmes de vocês, né? Só que para ela vir na direção de vocês, para ela assumir um compromisso com vocês, ela teria que abrir mão de algo que vai envolver o emocional dela. Aí que tá. Aí que tá, prestem atenção. Eu tô sentindo uma energia de triângulo aqui, Libra. Alguém que vocês vão conhecer está envolvido com uma outra pessoa, porque saiu a energia do egoísta. Saiu a energia do egoísta. Tá? Eu tô sentindo que essa pessoa, ela troca mensagens com vocês às escondidas. É uma pessoa comprometida. Tá? Por isso que saiu a energia do 5 de espadas e veio espelhado com mago ainda, né? É uma pessoa, por isso que eu falei, é uma pessoa boa de lábia. E o mago, ele traz uma energia de manipulação. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tá? Então, para ela se comprometer com vocês, ela teria que abrir mão de algo, aquilo que eu falei, que vai envolver o emocional dela. Por isso que eu tô falando. Tem alguém aqui que vai se conectar com vocês, ela é comprometida. Isso é fato. Tá? Para muitos, vocês vão conhecer essa pessoa pela internet. Ok? Porém, tem uma outra pessoa na energia de vocês. Tem duas pessoas. Tem duas pessoas que vão surgir na energia de vocês. Uma pessoa é mais racional. É uma pessoa que até aparentemente é meio fria, sabe? Vocês vão perceber que é uma pessoa que não é aquele tipo de pessoa muito romântico, muito romântica, sabe? Muito amoroso, muito amorosa, né? É uma pessoa mais prática, entende? A outra pessoa é bem galanteadora. É bem simpática, comunicativa. Eu tô sentindo que é essa energia aqui, dessa pessoa aqui. Porque corresponde com a energia do mago. Comunicação. É uma pessoa muito comunicativa. Tá? Só que a energia do Rei de Paus é a energia de uma pessoa que não se compromete muito. Tá? Não se compromete muito. É uma pessoa galanteadora. Tanto é que, é o que eu tô falando, corresponde a essa energia aqui, tá? Tanto é que essa pessoa, ela é comprometida e, no caso, ela tá traindo a pessoa com quem ela está. Vocês estão entendendo? Vocês seriam como se fosse amante, né? Por quê? Porque a energia do Rei de Paus é a energia de uma pessoa que não se compromete. Então, geralmente, quem vibra na energia do Rei de Paus
Não são todos, é óbvio, né, gente? Mas se a gente for ver o lado sombra do Rei de Paus, é uma pessoa que tem tendência a atrair, tá? Já outra pessoa não é assim, né? É uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa mais séria, mais centrada, tá? Mais racional. E é o que eu falei, é uma pessoa que vocês vão perceber que não é muito romântico, romântica, muito carinhoso, carinhosa, né? Então, bom. A estrela traz uma energia de cura. Traz uma energia de cura, traz energia de um pedido sendo atendido. Rainha de Copas traz energia de uma pessoa muito amorosa. É só energia, não é gênero, tá? Pode ser um homem. Rainha de Copas, energia de uma pessoa muito amorosa. Então, essa pessoa aqui, que é uma dessas duas, né? Eu acredito que seja mais pro lado do Rei de espadas aqui. Essa pessoa aqui, que a princípio pode ser que demonstre, né? Não ser tão carinhoso, carinhosa, né? Romântico, romântica. Mas vocês vão perceber que essa pessoa é assim. Tá? A princípio, é como se fosse... Como é que fala? Ai, gente. A primeira impressão, sabe? A primeira impressão que vocês vão ter dessa pessoa é que é uma pessoa meio fria, uma pessoa meio sem graça, entende? Mas é uma pessoa muito amorosa, tá? Alguém que vai tirar vocês de uma energia de 10 de paus. 10 de paus é a energia de vocês carregarem muito peso nas costas, no que se refere a relacionamentos muito tóxicos, pesados, desgastantes, entende? Como se vocês estivessem cansados já de lidar com pessoas assim. Essa pessoa tira vocês dessa energia, tá? É o 10 de paus. Essa pessoa vai tirar vocês dessa energia. Ó, é uma pessoa que vai ser recíproca com vocês e vai ser uma pessoa que vai se dedicar demais aos relacionamentos. O 8 de ouros, ele traz uma energia de dedicação, tá? E essa pessoa vai surgir de uma forma inesperada na vida de vocês. Intervenção divina. Tá? Vai mudar a vida de vocês, 10 de copas. Vai mudar a vida de vocês. Energia de casamento, de família. É uma pessoa que vai assumir vocês, vai ser uma pessoa cuidadosa, vai ser uma pessoa amorosa. Tá? Eu vejo vocês independentes aqui, 9 de ouros, depois tem o 3 de paus. Para muitos, depois que vocês conhecerem essa pessoa, para muitos vocês vão se mudar, tá? Eu vejo uma energia de mudança aqui. Pode ser que vocês mudem de casa, pode ser que vocês mudem até de cidade, de estado, de país aqui. Tem uma energia de viagem, tem uma energia de mudança, tá? É algo que vai acontecer muito rápido, viu? Eu sinto que essa pessoa já conhece vocês, essas duas pessoas já conhecem vocês. Porque essa pessoa já nutre sentimentos por vocês. Esse Rei de espadas aqui. Ó, vai querer um novo início com vocês. Um início de uma forma completamente diferente de tudo que vocês viveram até hoje. Tá? Espere mudanças poderosas, prosperidade à frente. E entendi essa energia aqui. Que não foi perda, foi livramento. Ó. Tá? Vocês vão identificar essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui. E vocês vão dar um corte nessa pessoa. Só que vocês vão ficar, né? É o que eu falei, vai vir aquela dúvida, né? Será que eu fiz a coisa certa? Entende? Vocês vão ouvir a intuição de vocês aqui. E a espiritualidade afirmando.
Não foi perda, foi livramento, tá? Vocês iam entrar numa roubada se vocês se envolvessem com essa pessoa. Ok? Tá nós, hein? Signo de Touro, Libra, Leão, Aquário, Áries. Mais esses que estão fortes. Tá? É um alerta aqui, né, para vocês, tá? Mas a outra pessoa, tá? Então, vocês vão ouvir a intuição de vocês vão perceber, tá? Vocês vão considerar as experiências de vocês passadas, tá? E vão perceber que vocês vão estar entrando numa cilada aqui. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa que ela só pensa no lado dela, entende? Então ela não pensa que pode acabar magoando a pessoa que está com ela e vocês, né? Geralmente pessoas que entram num triângulo, geralmente assim, né? Agem de uma forma muito irresponsável. Não pensa nas consequências que pode acabar envolvendo essas outras pessoas. Que no caso, uma não sabe da outra, né? Entende? Tá? É uma pessoa que só visa os interesses dela, né? Entende? Tá? Então é bem característico aqui do Rei de Paus no seu lado sombra. Ok? Então, olhos abertos, ouçam a intuição de vocês. Certo? Bom, é isso. Vou fazer o geralzão aqui com a duplinha dos signos. Ok? Libra que está lidando com alguém do signo de Touro, independente da tiragem aqui, tá, gente? Libra que está lidando com alguém do signo de Touro. Se for uma reconciliação, é alguém que tem consciência de que foi egoísta com vocês, tá? Essa pessoa tá num processo tá num momento de reconhecimento, tá? De perceber o quanto foi egoísta aí com vocês, tá? Se for uma pessoa nova, eu vejo que essa pessoa tira vocês de uma energia de derrota, de vocês. Eu vejo que muitos aí, pode ser que vocês estejam lidando com um sentimento de derrota, sabe? Tipo, eu acho que eu não nasci para relacionamentos mesmo, eu sempre me lasco nos relacionamentos. É alguém que vai tirar vocês dessa energia, tá? Até porque vocês estão nessa energia porque vocês lidaram com muitas pessoas egoístas, né? Imaturas, manipuladoras, ok? Signo de Virgem, Libra com Virgem. Eu vejo aqui, se for uma reconciliação, alguém querendo vir muito rápido na direção de vocês, tá? Se for nova pessoa também, uma pessoa querendo vir muito rápido na direção de vocês, tem movimentação, tem energia de viagem, tá? Pode ser alguém que more distante de vocês, tá? Geograficamente, ok? Cidade, estado, tá? Signo de Capricórnio, se for reconciliação, eu vejo que é uma pessoa que vai querer proporcionar a vocês estabilidade financeira, tá? Eu vejo que é alguém que pode estar tendo a consciência de que de repente estava valorizando muito o trabalho e deixando a desejar no relacionamento, entende? Sendo meio ausente, né, no relacionamento, tá? Se for uma nova pessoa, uma pessoa muito estável financeiramente, uma energia de empreendedores, empreendedoras, investidores, alguém muito pé no chão, tá? Alguém que tem uma certa maturidade, alguém que vai querer ofertar estabilidade emocional e financeira para vocês, certo? Signo de Peixe, se for reconciliação, é alguém que se for reconciliação, Peixes, eu vejo que essa pessoa vai seguir adiante, tá? Eu vejo essa pessoa seguindo adiante, tá? Eu vejo uma energia de independência, alguém vibrando na energia da Rainha de Paus, tá? Que é a energia de uma pessoa independente, uma pessoa que se dá valor, tá? A pessoa que não fica chorando o leite derramado. Eu vejo essa pessoa seguindo adiante. Se não for essa pessoa, é vocês, tá? Lembrando que pode estar espelhado, certo? Se for uma pessoa nova, é uma pessoa que vai ter muita atração física por vocês. Vai enxergar vocês como uma pessoa muito bonita, muito atraente, muito magnética, muito alegre, tá? Vai ter uma conexão, uma química muito grande entre vocês. Signo de Câncer,
Se for reconciliação, eu vejo essa pessoa se sentindo pronta, preparada para retornar na energia de vocês, tá? É como se alguém, enquanto estava com vocês, não se sentisse maduro o suficiente, né, para levar esse relacionamento adiante. É como se ela se sentisse finalmente pronto para assumir esse relacionamento de fato, tá? Alguém que sabe bem o que quer aqui. Se for uma pessoa nova, tomar cuidado com manipulação, tá? É uma pessoa que vai ter muita lábia, né? Então, para vocês ficarem atentos, tomarem cuidado com manipulação, tá? Signo de Escorpião, se for reconciliação, eu vejo uma energia de comemoração aqui, tá? Pode ser que vocês encontrem o ex de vocês, a ex de vocês aí, num evento, numa festa, ou num churrasco, ou num parque. Pode ser que vocês venham encontrar essa pessoa assim, sabe? Sem ter marcado nada, sem ter combinado nada, entende? De uma forma inusitada, tá? Se for uma pessoa nova, pode ser que vocês conheçam essa pessoa numa festa, num evento também, tá? Ou pode ser que alguém chame vocês para um jantar, para um almoço, tá bom? Signo de Áries, se for reconciliação, essa pessoa não tira vocês da cabeça, enxerga vocês como uma pessoa ideal, tá? Não adianta, essa pessoa, ela idealiza vocês, Deus no céu e vocês na terra, tá? Não desistiu de vocês, não para de pensar em vocês, tá? Se for uma pessoa nova, é uma pessoa que também enxerga vocês como sendo a pessoa ideal, tá? Eu achei que não existisse uma pessoa assim, mas existe, né? É uma pessoa que tem muita admiração por vocês, tá? E acha vocês uma pessoa muito bonita e tudo mais, tá bom? Signo de Leão, se for uma reconciliação, não está muito favorável, tá? Não está favorável. Essa pessoa foi embora e provavelmente não volta mais, tá? E se for uma nova pessoa, eu vejo que ela vai ter que abrir mão de algo para estar junto de você, ou vice-versa. Algo que vai envolver o emocional dela, tá? Então, de repente, eu vou ter que deixar a cidade onde eu moro para vir morar com Libra, né? E eu tenho apego às pessoas do meu bairro, enfim, da família, entende? Alguém vai ter que abrir mão de algo que envolve emocional para estar junto de vocês, tá? Signo de Sagitário, se for reconciliação, eu vejo uma pessoa muito orgulhosa, tá? Eu vejo essa pessoa muito no orgulho, não quer demonstrar aí que sente algo por vocês e tudo mais, mas é uma pessoa que tá morrendo de ciúmes, tá? Mas ela é orgulhosa, por enquanto vai ficar nessa, tá? Se for uma nova pessoa, é uma pessoa que ela tá arrumando coragem, ou ela vai arrumar coragem para se aproximar de vocês. Mas ela vai vir na direção de vocês, tá? Vai tomar uma atitude aqui, tá bom? Libra com Libra, eu vejo troca de mensagens aqui, tá? Se for reconciliação, vocês vão receber mensagens aí de alguém do passado de vocês. Vejo troca de mensagens, ou alguém vai na direção de vocês, tá? Se for uma nova pessoa, também tem muita troca de mensagem, eu vejo movimentação, tá? Eu vejo alguém indo na direção de vocês, ou vice-versa. Tem movimentação, tem energia de deslocamento, mudança, tá? Viagem, mensagens, ok? Tá? Signo de Gêmeos, se for reconciliação, eu vejo que ou vocês, ou essa pessoa aí vai estar sendo muito estratégica. Alguém está montando uma estratégia para se reaproximar de vocês, tá? Para falar com vocês, alguma coisa assim, tá? E se for uma nova pessoa, pode ser que vocês ou essa pessoa, uma das partes, tá? Ou ambos, né? Pode ser que encontre o outro, assim, meio que naquela energia de não estar muito aberto para relacionamentos no momento,
tá? Não que isso vá ficar, né, vai se manter dessa maneira, mas a princípio pode ser que vocês tenham uma certa dificuldade, né, de se conectar a essa pessoa por conta disso, entende? Da pessoa estar meio assim, não tá muito ligando para relacionamento, não é minha prioridade agora, entende? Tá? Ok? Signo de Aquário, se for reconciliação, eu vejo alguém muito determinado a vir na direção de vocês, tá? Alguém que não desistiu de vocês, enxerga vocês como uma pessoa ideal para ela e ela não vai desistir, ela vai insistir em vir na direção de vocês, tá? Uma pessoa muito determinada aqui, mesmo que ela corra o risco de você bater com a porta na cara dela, ela vai vir, tá? E se for uma nova pessoa, fica atento, porque pode ser uma pessoa que não se comprometa muito, tá? Uma pessoa muito galanteadora, né? Uma pessoa que vocês podem ter uma química muito forte, só que é uma pessoa que não se compromete muito, tá? Para vocês ficarem atentos a esse detalhe, certo? Bom, é isso que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura, ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.